Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nessa série de vídeos sobre modelagem de requisitos, estamos estudando métodos baseados em cenários. Neste vídeo, criação de um caso de uso preliminar. Caracterizamos um caso de uso como um contrato de comportamento. O contrato define a maneira como um ator usa um sistema baseado em computadores para atingir alguma meta. Basicamente, um caso de uso captura as interações que ocorrem entre produtores e consumidores de informações e o sistema em si. Examinaremos como os casos de uso são desenvolvidos como parte da atividade de modelagem de análise. Observamos que um caso de uso descreve um cenário de uso específico em uma linguagem simples sob o ponto de vista de um ator definido. Mas como sabemos sobre o que escrever? Quanto escrever a respeito? Com que nível de detalhamento fazer uma descrição? E como organizar a descrição? Essas são as questões que devem ser respondidas nas situações em que os casos de uso devem ser valorizados como uma ferramenta da modelagem de requisitos. Sobre o que escrever. As duas primeiras tarefas da engenharia de requisitos, que são a concepção e o levantamento, fornecem as informações necessárias para começarmos a escrever casos de uso. As reuniões para o levantamento de requisitos, a disponibilização da função da qualidade e outros mecanismos de engenharia de requisitos são utilizados para identificar os envolvidos, definir o escopo do problema, especificar as metas operacionais globais, estabelecer as prioridades, descrever todos os requisitos funcionais conhecidos, descrever os itens, que são os objetos manipulados pelo sistema. Para começar um conjunto de casos de uso, para você começar a desenvolver esse conjunto, você tem que primeiro enumerar as funções ou atividades realizadas por um ator específico. Podemos obtê-las através de uma lista de funções dos requisitos do sistema, por meio de conversas com envolvidos ou por meio de uma avaliação de diagramas de atividades desenvolvidas, como parte da modelagem de análise. No exemplo da função de vigilância domiciliar, que é um subsistema do Casa Segura, identifica as seguintes funções. Vou passar uma lista resumida aqui para vocês, realizadas pelo ator proprietário. Então ele vai selecionar a câmera a ser vista, ele vai solicitar imagens e uma miniatura de todas as câmeras, e vai exibir as imagens das câmeras em uma janela de um PC, controlar deslocamento e a ampliação de uma câmera específica, gravar de forma seletiva imagens geradas pelas câmeras, reproduzir as imagens pelas câmeras
acessar a vigilância por câmeras via internet. À medida que a conversa com o envolvido, que desempenha o papel de proprietário de um imóvel, forem avançando, a equipe de levantamento de requisitos desenvolve casos de uso para cada uma das funções citadas. Em geral, os casos de uso são escritos primeiramente na forma de narrativa informal. Caso sejam necessários maiores formalidades, o mesmo caso de uso é reescrito usando um formato estruturado na forma de um quadro. Para fins de ilustração, consideramos a função acessar a vigilância por câmeras via internet, exibir visões das câmeras. O envolvido, que faz o papel de ator proprietário, escreveria a seguinte narrativa. Então aqui a gente está já documentando a narrativa do ator proprietário no caso de uso acessar a vigilância por câmeras via internet. Então eu vou ler agora a narrativa do ator proprietário. Se eu estiver em um local distante, posso usar qualquer PC como navegador apropriado para entrar no site Produtos do Casa Segura. Introduzo meu ID de usuário e 2 níveis de senha. E depois de validado, tenho acesso a toda a funcionalidade para o meu sistema Casa Segura instalado. Para acessar a visão de câmera específica, seleciono Vigilância nos botões das principais funções mostradas. Em seguida, seleciono Escolha uma câmera e a planta da casa é mostrada. Depois, seleciono a câmera que estou interessado. Como alternativa, posso ver simultaneamente imagens em miniatura de todas as câmeras, selecionando todas as câmeras como opção de visualização. Depois de escolher uma câmera, seleciono Visualização e uma visualização como um quadro por segundo aparece em uma janela de visualização identificada pelo ID da câmera. Se quiser trocar de câmera, seleciono Escolha uma câmera e a janela de visualização original desaparece e a planta da casa é mostrada novamente. Em seguida, seleciono a câmera que estou interessado. Surge uma nova janela de visualização. Então, esse é o relato do ator proprietário fazendo uma descrição de forma contínua do que ele entende aí do seu sistema. Uma variação de um caso de uso narrativo apresenta a interação na forma de uma sequência ordenada de ações do usuário. Cada ação é representada com uma sentença declarativa. Voltando à função das câmeras, poderíamos descrever. Então ali nós estamos registrando, novamente o caso de uso, que é acessar a vigilância por câmeras via internet. Declaração aí do ator, que é o proprietário. Observe que agora enumeramos, então não está mais em texto contínuo. E aí tem cada uma das fases que tiramos lá da narrativa inicial. O proprietário 1, o proprietário do imóvel faz o login no site, Produtos do Casa Segura. E tem 2, o proprietário do imóvel introduz seu ID de usuário. E tem 3, o proprietário do imóvel introduz 2 senhas, cada uma com pelo menos 8 caracteres.
O sistema mostra os botões de todas as principais funções. 5. O proprietário seleciona a vigilância por meio dos botões das funções principais. 6. O proprietário seleciona escolher uma câmera. 7. O sistema mostra a planta da casa. 8. O proprietário seleciona um ícone de câmera da planta da casa. 9. O proprietário seleciona o botão visualização. 10. O sistema mostra uma janela de visualização identificada pelo ID de câmera. O sistema mostra, o 11, o 11º, o sistema mostra imagens de vídeo na janela de visualização a uma velocidade de 1 quadro por segundo. É importante notar que essa apresentação sequencial não leva em consideração quaisquer interações alternativas. A narrativa flui de forma mais natural e representa um número pequeno de alternativas. Casos de uso desse tipo são algumas vezes conhecidas como cenários primários. Na próxima aula, refinamento de um caso de uso preliminar. Te aguardo lá. Tchau.